Olá! Hoje falaremos sobre um assunto muito importante para o desenvolvimento infantil, a introdução alimentar. Mas afinal, do que esse tema trata? Bom, também conhecida como alimentação complementar, trata-se de um processo gradual da oferta de alimentos como complemento ao leite materno, com refeições balanceadas que visam alcançar as necessidades nutricionais do bebê. Isso porque, após o período de 6 meses, o bebê se encontra em uma fase mais acelerada de seu crescimento, necessitando de maior volume de nutrientes. O ideal, então, a partir dos 6 meses, é oferecer aos bebês uma alimentação variada e rica em nutrientes, tanto macronutrientes como proteínas, carboidratos e boas fontes de gordura, quanto micronutrientes, entre os quais podemos destacar o ferro, zinco, vitaminas. Por isso, é preciso unir representantes dos 4 grupos alimentares principais: hortaliças, frutas, carnes, ovos, cereais, tubérculos e grãos. Por outro lado, pelo menos até os 2 anos de idade, é importante evitar itens como frituras, enlatados, salsicha, refrigerantes, salgadinhos, balas e açúcar adicionados nos alimentos, e dar preferência por alimentos frescos ao invés dos processados. O sal, ele deve ser usado com bastante moderação, o mínimo possível, tendo preferência por usar temperos naturais, como cebolinha, salsinha, entre outras ervas. Os estímulos alimentares nessa fase de vida, eles são muito importantes para a formação dos hábitos alimentares nas crianças, para elas desenvolverem predileção por alimentos que vão fazer bem para o seu organismo, evitando cáries, excesso de peso ou desnutrição infantil. Um outro ponto muito importante diz respeito ao aleitamento materno. Além de promover um ganho de peso adequado para o bebê, ele é um alimento livre de contaminação, que promove um bom desenvolvimento, proporciona proteção e prevenção contra agentes infecciosos, além de ser essencial para a consolidação dos laços afetivos entre mãe e filho. Por isso, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a criança continue recebendo leite materno até o 2º ano de vida ou mais, ou seja, a introdução alimentar ela é um complemento ao aleitamento e não um substituto. Agora que você já compreendeu sobre a importância da introdução alimentar, trouxemos hoje a participação da médica pediatra Natasha Messiati, que irá reforçar alguns pontos importantes desse tema. O primeiro deles é o porquê da introdução alimentar. No primeiro ano de vida, o leite materno e a fórmula fornecem todos os nutrientes que a criança precisa. Então, por que a gente já coloca todos os outros nutrientes na introdução alimentar a partir dos 6 meses? Porque a gente já vai começar a estabelecer bons hábitos para que essa criança se desenvolva bem. Então, é importante que os pais já comecem a oferecer uma alimentação diversificada e completa. Claro que a criança ainda não vai aceitar numa quantidade ideal, porque ela está aprendendo a se alimentar. Mas, ao longo desses meses, entre 6 meses e 1 ano, a criança vai aprendendo a se alimentar bem e assim garante que por volta de 1 ano de idade ela já esteja com uma alimentação completa e variada. Bom, pensando em montagem de um prato, pensando o que eu preciso fornecer para essa criança no almoço, no jantar e nos lanches, a gente sempre pode ter em mente algumas composições, tá? Então, pense no prato para a criança assim. Então, você divide esse prato na metade e pense que mais ou menos metade da quantidade dos alimentos que ela vai receber nas principais refeições, almoço e jantar, devem ser verduras e legumes. Todos os legumes, todas as verduras estão liberadas para crianças desde os 6 meses. Quanto maior essa variedade, melhor, porque assim você garante um suporte de diversas vitaminas, como vitaminas do complexo B, que são super importantes para o desenvolvimento, para o crescimento, desenvolvimento neurológico, imunidade, zinco, vitamina A, vitamina E. Então, através da variedade de alimentos, de verduras, legumes, principalmente de cores diferentes, a gente vai estar garantindo que essa criança receba tudo que ela precisa de vitaminas na sua alimentação básica. 1/4 do prato deve ser composto pelas proteínas. As proteínas, elas podem ser tanto de origem animal quanto vegetal. A principal fonte de proteína animal são as carnes. Então, a carne de boi, o frango, o peixe e também os ovos. E como fontes vegetais, nós temos as leguminosas, que é principalmente o feijão, lentilha, nós temos
temos um consumo grande. E também é possível fornecer como fonte de proteína os cogumelos, shimeji, shiitake, que são mais comuns aqui no Brasil. Além disso, a outra parte do prato, um quarto do prato, deve ser composto pelos carboidratos, que são as nossas fontes de energia. Os carboidratos são os mais fáceis, geralmente são os mais facilmente aceitos pela criança. Então, quais são as fontes de carboidrato? Os tubérculos, mandioca, batata, milho, o arroz. Então, se você tiver um prato aqui com arroz, feijão, carne, e aqui do outro lado os legumes, cenoura, vagem, brócolis, inhame, você vai estar garantindo um prato colorido, variado e bem completo em nutrientes. É importante você variar tudo isso, tanto para a criança se adaptar com texturas diferentes, quanto receber nutrientes diferentes. E já pode ser oferecido o almoço e o jantar desde o começo, desde o início da introdução alimentar. Se a criança estiver aceitando bem, os pais já podem oferecer. Sem pressa para que se aceite uma grande quantidade, sem desespero para a criança comer muito. Então não há necessidade de triturar nada, porque a criança precisa desenvolver a mastigação. É melhor que ela coma aos poucos, já que o leite está garantindo todos os nutrientes que ela precisa, mas vai criando o hábito de ter essa alimentação variada, essa alimentação mais sólida, e ao longo do tempo ela vai aprendendo a se alimentar e vai consumindo cada vez uma quantidade maior. E nos lanches e café da manhã, o que a gente pode oferecer? Bom, basicamente a gente vai oferecer as frutas. Assim a criança vai estar recebendo uma quantidade adequada de nutrientes, variada, lembrando que de acordo com cada fruta vai ter nutrientes diferentes. Então, se você quer suplementar vitamina A, nós vamos pensar em frutas que têm aquela coloração mais pro laranja. Então, a gente vai ter no mamão, nós vamos ter na manga, né? Uma fonte vegetal que vai estar no almoço, a cenoura. Pensando em suplementar a vitamina C, todas as frutas cítricas. Então, laranja, acerola, limão, que inclusive você pode usar para temperar ali, para colocar na carne, para colocar na salada, que vai ajudar na absorção do ferro também. Aproveitando, falando do ferro, que é um nutriente super importante, até no leite materno ele está em uma quantidade ideal até por volta dos 6 meses de idade. Depois disso é preciso suplementar. Então, isso já é feito de rotina, né, pelos pediatras. As crianças suplementam ferro na forma de medicação, entre 3, 4 ou 6 meses, até por volta dos 2 anos de idade, e também a vitamina D. A vitamina D é um nutriente que a gente dificilmente consegue através dos alimentos, porque a biodisponibilidade é baixa. A gente produz vitamina D por exposição ao sol. Então, a nossa pele, em contato com raios ultravioleta do tipo B, produz a vitamina D. Mas, como nem sempre é possível essa exposição, e crianças pequenas não vão poder ficar expostas ao sol, a gente sempre suplementa, principalmente até os 2 anos de idade, a não ser que a criança more em um lugar que ela consiga se expor mais ao sol, e crianças que não têm essa exposição, mesmo depois dos 2 anos de idade, às vezes há necessidade de suplementar também. Fonte de cálcio é uma preocupação grande dos pais. O cálcio ele não vem apenas do leite, dos derivados. No geral, as crianças já consomem uma quantidade adequada de leite, né, entre 6 meses e 1 ano, então não há necessidade de se preocupar que ela receba essa fonte da alimentação, mas ela também está presente em diversos alimentos, como as castanhas e os vegetais verde escuros, como brócolis. Então, mais uma vez, a importância de ter essa variedade de legumes, de verduras na alimentação da criança, garantindo uma suplementação adequada de nutrientes. Bom, voltando para os lanches, então basicamente você deve pensar que entre 6 meses e 1 ano, os lanches devem ser compostos por frutas, porque você vai estar garantindo uma variedade grande de nutrientes. No Brasil, a gente tem uma variedade muito grande de frutas, de fácil acesso, de fácil aquisição. Então, quanto maior a quantidade, a variedade de frutas você oferecer para o seu bebê, maior o número de nutrientes você vai estar oferecendo também. E o café da manhã também pode ser, né, as frutas. Quero outras opções, quero acrescentar mais nutrientes. A gente pode acrescentar uma boa fonte de gordura, que são os ovos. Então, ovo mexido, omelete, dá para o mesmo ovo cozido, a gente pode oferecer de um jeito que a criança consiga comer. E
E também algumas fontes de carboidrato, né, como cereais, aveia, quinoa, dá para oferecer de diversos tipos, tanto usando o leite materno no preparo, ou colocando nas frutas, ou preparando com leite vegetal, que também pode ser uma boa fonte de proteína, que pode ser uma boa fonte de cálcio e outros nutrientes. E quais seriam os riscos de uma introdução alimentar inadequada? Bom, tudo o que acontece na introdução alimentar pode impactar a vida dessa criança ao longo de toda a sua vida, inclusive a sua vida adulta. Então, é muito importante que esses bons hábitos sejam estabelecidos desde o começo. O nosso paladar, ele se forma grande parte até os 2 anos de idade, porque é um período que a gente tem mais papilas gustativas, a nossa língua consegue identificar mais sabores, mais diferenças sutis, né, de sabores, de temperos, da própria composição do alimento. Então, uma forma de garantir que essa criança goste de experimentar novos alimentos, goste de variar a alimentação, tenha uma boa aceitação de alimentos saudáveis e variados, é fazendo isso desde o começo. E qual o risco de uma criança que não se alimenta bem? Uma criança que não se alimenta bem pode ter uma alimentação pouco variada no futuro, e isso vai causar uma deficiência de nutrientes. Essa deficiência de nutrientes pode comprometer o crescimento, inclusive o desenvolvimento neurológico, já que o nosso cérebro precisa de vários nutrientes importantes que a gente obtém através da alimentação, e se eles faltarem, pode ser que esse sistema neurológico não se desenvolva tão bem. Além disso, a criança pode não atingir a capacidade de crescimento, de estatura, né, de altura que ela teria condições, porque faltou nutrientes para que isso acontecesse. E o que mais? O que mais pode acontecer pela essa falta de uma alimentação adequada, variada? Pode faltar nutrientes para o sistema imunológico. Então, pode ser uma criança que fica mais doente, pega mais infecções, porque o sistema imunológico dela não está funcionando tão bem, porque está faltando ali substrato para que se produza anticorpos, para que se produza células de defesa. Além disso, uma introdução alimentar inadequada, por exemplo, quando se antecipa a introdução alimentar ou quando se dá alimentos que não são adequados, isso pode inflamar o intestino. O intestino inflamado, o intestino doente, ele não, mesmo que a criança coma bem depois disso, ela não está absorvendo bem aqueles nutrientes porque aquele intestino está machucado. Ele não consegue absorver tão bem quanto ele poderia se fosse um intestino saudável. Além disso, aumenta o risco da criança desenvolver alergias a diversos alimentos. Sempre que esse intestino está ali mais danificado ou que ele é exposto por alimentos inadequados ou que se inicia uma introdução alimentar antes da hora, você aumenta muito o risco desse intestino ficar mais sensível e acabar levando a criança a desenvolver diversas alergias alimentares que podem não ser imediatas, que ela pode desenvolver isso a longo prazo, né, no futuro. E também muito importante que uma criança aprenda a comer bem desde o começo, porque diversos estudos mostram o impacto de uma introdução alimentar inadequada no futuro dessas crianças. Crianças que tiverem uma introdução alimentar ruim têm mais risco de desenvolver no futuro diabetes, hipertensão arterial, né, pressão alta, cardiopatias, problemas de coração, como AVC, né, que é o conhecido como derrame, e também danos ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, produção hormonal. Nós precisamos de nutrientes para produzir hormônios, tanto para crescer quanto para desenvolvimento de músculos, para dormir bem. Então, o impacto de uma introdução alimentar ruim, ele não é imediato. Ele pode se estender a longo prazo, comprometendo a saúde da criança, não só enquanto ela é um bebê, mas inclusive quando ela se tornar um adulto.